O pessoal não está numa curiosidade para saber como é que é o trocando agora com o governo e coisa. Tá. Primeiro, deu meia-noite, eu tava ligando. Eu estava ligando? Tá com medo, né? É? O pessoal tá com medo. É, receoso, né? Mas Mas vai dando certo. tem que ver o que vai acontecer ainda. Então, bem. Podemos se preocupar antecipadamente. Então, vamos iniciar. Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. É um prazer falar do sul do Brasil para os demais estados deste país afora. E também para os países que fazem parte deste mundão de Deus abençoado. Eu estou aqui com o pessoal da CTK, é isso, né? Isso aí. Teu nome? Felipe. O Felipe, mas mais conhecido como Milani. Isso, E mais o? por aí. Luiz Henrique. Luiz Henrique, mais conhecido como Luiz Henrique. Pessoal, nós vamos ter um papo bastante descontraído. Para quem não sabe, é o que mesmo? É um clube de tiro? Como é que é? Para o pessoal já entender o que... Isso, na verdade a gente é clube de tiro, questão de fazer toda a papelada também de despachante, né? Quem quiser adquirir arma, tudo, quem quiser fazer CR, posse, porte, né? A gente faz toda a parte de despachante também. Pessoal, fica ligado aí se o assunto interessou, vocês vão ver, também vai ter uma arma aí que o pessoal usa aí, que foi permitido trazer até o local aí, então fica aí, acompanha e deixa o seu like, né? Deixa o seu like, eu vou falar também dos apoiadores. Eu quero dizer o seguinte, que aqui tem uma caneca para você, aqui tem uma para ti, pode tirar da embalagem, tem uma aguinha mineral sem rótulo, porque nós não temos ainda um apoiador de água mineral, né? Justo. Esses bilhetinhos vocês guardam para depois dar uma compartilha, faz, acontece. Legal. Mas na verdade as canecas aí são feitas pela Esquina 35, né? Aquela pessoa que quiser alguma coisa de personalizado, entre em contato aí com a Esquina 35, fala com a Alda, uma pessoa bastante conhecida no mercado, que tem todo tipo de personalizado, todo tipo de brinde, e fez essa parceria conosco. Temos também Paródia Gospel, que faz aí a parte da divulgação, ajuda a divulgar também, né? Nosso amigo Paródia Gospel lá, canal de YouTube, ele entrega, ele fala da política de uma forma humorada. Temos também Matheus Kremer, que faz a nossa capa aí, a capa do vídeo, né? Então ele tem nos ajudado bastante. E nós estamos sem o nosso produtor musical, eu já falei algumas vezes, né? Carlos Paida, da CP Music. Carlos Paida que mudou de cidade, foi morar aí na região metropolitana, porque os negócios dele eram naquela região lá, e infelizmente a gente perdeu aí um grande produtor musical que tinha todo o aparato, o microfone, aquela coisa toda, né? Mas na carreira, ele, graças a Deus, ele deu um belo de um pulo, né? Deu um passo a mais aí. Então um abração aí para Carlos Paida. Você que chega agora, deixa seu like, compartilha, comenta aí e vamos já iniciar o nosso bate-papo. Vamos falar um pouquinho da escola, assim, para a pessoa entender o que é franquia, não é? Tem Lajeado, tem em outros lugares, como é que funciona? Na verdade, o CTK Lajeado é uma franquia, foi a primeira franquia do CTK, né? Que iniciou em Santa Cruz. Então a gente tem Santa Cruz, Lajeado, foi a primeira, tem Juí, Soledade. Passo Fundo tá inaugurando, né? Passo Tá Fundo aguardando a tá liberação inaugurando, para funcionar. Tem na praia também. Barra Lembra Graça, cidade, né? Graça, Barra Graça em Mato Ah, Grosso. no Mato Grosso, né? E Santa Catarina é... Quer um comprimidinho para a memória? Bateu agora. Não tem problema. Mas de Santa Catarina. Mas é ali para cidade de Bombinhas, né? Opa! É, próxima praia. Bombinhas, puxa vida, agora tô bem, mas outro não. Pessoal, como é que foi, desde quando é que inaugurou aqui em Lajeado? Na verdade, começou com a Joana, a proprietária, e o Gabriel. Tá. Eles começaram, a Joana, ela já era da Brigada Militar, né? Era da Brigada Militar, era militar. E eles foram conhecer o CTK Santa Cruz. Tá. Se apaixonaram, ela já gostava, né? Mas o Gabriel se apaixonou pelo tiro, pelo esporte. E começaram a conversar e surgiu a ideia oferecer a franquia, né? Surgiu a ideia de vir para Lajeado, né? Aí colocaram em Lajeado. Isso. E ela falou, ela era da brigada, é uma licença ou como é que Militar. Ela saiu, na verdade. Né? É, pediu baixo. Ela pediu baixo da brigada. Então,
E aí vieram do Lajeado pela questão comercial mesmo, né? O potencial da cidade. Né? Como foi, digamos assim, colocou, porque para Lajeado era uma novidade, não sei se já existe outro ou não, mas eu sei que quando surgiu até a própria a cor, né, a preta com laranja, é isso que eu de vocês, né? Eu vi carro adesivado e tudo, já vi um prédio lá também, isso chamou bastante atenção, né? E vi as pessoas comentando, né, na escola de tiro, o que é, o que não, uma dúvida, né? Nem todos sabiam, né? E como é que foi quando colocaram de fato, como é que foi para conseguir os clientes, como é que foi essa divulgação, como é que foi esse primeiro passo? Foi iniciado divulgação rádio, divulgação jornal, os jornais locais, né? Mas o que mais divulga mesmo é boca a boca, né? Em qualquer lugar, e mais aqui em Lajeado, uma cidade mais... O pessoal se conhece, né? Então foi a divulgação do boca a boca. De certa forma fica fácil, né? Que mais dá resultado. Quando eles procuram a escola, o intuito deles, o que é? Eles chegam lá dizendo o quê? Primeiro, a maioria é curiosidade, né? Querer a primeira experiência no tiro, né? Sim. E daí depois da primeira vez, a gente fala que é como uma cachaça, não para mais, não consegue mais parar. E aí cada um acaba indo para alguma área, entende? E dentro do tiro a gente tem diversas, não digo modalidades, mas a gente tem a área do tiro defensivo e a área do tiro esportivo, né? Sim. A gente que acaba gostando mais do tiro esportivo, vai competir, ou mesmo que for de uma forma amadora, no clube mesmo, competições internas, ou só quer mesmo fazer a prática. E aí tem aquela pessoa que tem mais um interesse mesmo de comprar um equipamento, de treinar com aquele equipamento. Ela já vai mais para a área de um tiro defensivo, muitas vezes, né? Pessoal, nós já vamos falar, eu sei que a curiosidade está grande, aí trocou o governo, e, libera, não libera, está uma confusão aí, né, bastante comentário, nós já vamos comentar, tá? E o comentário que vai sair daqui, vocês podem ter certeza que é o quentucho, né? É o que está valendo, né? Na parte, o que mais procura na escola, homens ou mulheres? Na verdade, dá para dizer 50-50, né? É bem diversificado. Equilibrado. Bastante. Tem alguma coisa a ver por causa da Joana também, se era proprietária? Ajuda, né? Ajuda Vamos bastante. ver a figura feminina, ver ali, pá, se tem uma, por que eu não vou lá, né? Ela também trabalha bastante a questão de coisas mais exclusivas para as mulheres, né? Então a gente sabe que às vezes tem aquele receio porque a imagem de fora que se tem, de fato, que um clube de tiro ele seria o que é uma imagem errada, mas que seria mais voltada para o público masculino. Sim. Então são feitos, por exemplo, eventos voltados somente para o público feminino. Então tem janta só para mulheres. Então, olha aí, mulher, prestando atenção. Fica ligado aí que tem para todos. E aí, tanto para sócias quanto para pessoas que querem conhecer, mulheres que querem conhecer, então elas vêm lá, elas podem praticar o tiro, né? Sim. Então tem janta para elas, aquele momento é delas, né? Nem mesmo nós ficamos lá. Né? Na verdade, isso se chama pólvora doce, né? Tem até um nome. Como é que é? Pólvora doce. Exato! Só, tipo, a janta só para as mulheres, sim, né? A Joana, daí tem o treinamento também, a Joana é ministra, né? E depois tem a janta só para mulheres. Sócias, namoradas ou esposas de sócios e convidadas também. Tanto que nem o Milano comentou que tu fala em clube de tiro, pensa só os homens lá tirando, né? Na verdade, se tu for no CT Calajado, tu vai ver que tem espaço kids, tem mesa de sinuca, mesa de ping-pong, né? É um espaço bem familiar, para vir toda a família, né? Já vamos dar o endereço aí, bairro, rua... Rua Emílio Abchecker, 1071, bairro São Cristóvão. São Cristóvão, Lajeado. Então, aquela pessoa que mostrou o endereço. E onde é que encontra? Digamos, o cara não é de Lajeado, mas mostrou o endereço. O que é? Rede social? Como é que é? Sim, tem Instagram, né? CTK Lajeado. Tem também o site, CTK Lajeado também. Mas é só colocar no Google CTK Lajeado, vai aparecer logo. É bem fácil de achar. E a localização também é bem fácil de chegar, bem perto da RS. Né? Mas se quiser ficar por dentro assim, mais de eventos e de novidades, é o Instagram mesmo. O Instagram, bastante stories ali, né? Eu acompanho vocês. Dá para chamar lá, mandar mensagem, a gente responde. Uma pergunta, e quando a mulherada chega, o primeiro contato é comparado tipo, porque a mulherada está tomando conta em vários segmentos, né?
Mas também tem o preconceito, tem alguns, né? Mulher no volante, né? Não é da minha parte, estou dizendo que existe. Sim. E lá eles, mulher atirando, o pessoal chega a ter esse tipo de coisa, não? Mulher atira melhor que o homem. Atira melhor, né? Eu tenho A certeza. mulher tem mais paciência, Sim. escuta o que o instrutor fala, o que a instrutora fala. Sim. Tanto que quando o pessoal leva as mulheres, né, as esposas, eles se impressionam. E tu sabe que eu brinquei com o volante, por exemplo, e no volante também, na direção Sim. também. Ela também tem um índice maior de... O homem tem uma questão de querer pular a etapa. Sim. A gente fala como instrutor, a gente percebe isso que se quer pular muitas etapas. Sim. Logo se quer ir para um nível muito avançado. Sim. E a mulher ela tem uma paciência maior, ela entende que o nível de iniciante ela precisa passar por uns passos ali até conseguir fazer alguma coisa um pouco mais avançada. Então, por ela ter mais paciência e fazer tudo com mais calma, ela tende a ter uma evolução melhor. Vocês falaram que existe o espaço Kids. Qual é a idade mínima para ingressar aí na escola? Atirando, né? Para fazer os disparos é 14 anos. Não mudou nada ainda, né? Isso com autorização judicial. Autorização. Aí, vamos dizer, pode começar no esporte, digamos assim. Esporte do... Fazer o CR, enfim, né? E começar a fazer a prática de tiro. Antes, isso antes dos 18 anos, né? Tu é a parte jurídica ou não? É a parte... Não, a parte do despachante. Despachante, tá. Despachante bélico, para quem não entende, é a parte do encaminhamento dos papéis de registro, CR. Vamos entrar um pouquinho nessa parte, então. A pessoa quer chegar lá, não sabe de nada. Eu quero dar tiro, né? Vamos usar a expressão bem chula também. Eu quero dar tiro. O que eu tenho que fazer? Assim, para dar tiro, Tá. né, no caso, para fazer um treinamento, receber uma instrução ali do instrutor, só para ficar sempre bem ciente, no CTK a gente não tem, por exemplo, a prática de tiro sem supervisionamento, então sempre vai ter um instrutor acompanhando, mesmo que a pessoa já seja um pouco mais experiente, se ela quiser fazer o treino dela, ela pode fazer, mas sempre vai ter um instrutor acompanhando. Então, a pessoa chegou lá e quer dar tiro, né? Não necessariamente ela precisa encaminhar toda essa papelada, passar por toda essa burocracia. Fazer o cadastro dela lá, ela vai praticar o tiro, a gente vai passar o treinamento para ela, vai instruir ela sobre os exercícios, a forma de manusear o armamento, regras de segurança, tudo isso, né? E aí futuramente ela tem a opção daí sim de fazer encaminhamento de um CR, né, que é um certificado de registro junto do Exército, o que vai habilitar ela como um esportista, ou um caçador, ou um colecionador, né? Então, fazendo isso, ela está apta para comprar uma arma, por exemplo. Nesse primeiro momento, Milano, eu chego lá e não sei se eu vou querer fazer mais vezes. É curiosidade. E tem uma única dose, por exemplo, uma única vez, vai lá e faz. Sim. Na verdade, sim, a maioria das pessoas, elas vão a primeira vez por curiosidade, né? Sim. E aí, boa parte delas volta depois para continuar a prática, ou já para comprar o equipamento, né? Mas se a pessoa quiser lá, às vezes muita gente tem receio, então é interessante ter experiência para ver se vai gostar ou não vai gostar. Então, ela pode vir uma vez lá e ela não é obrigada a ir fazer encaminhamento nenhum, vir novamente, né? Vai da experiência dela e do que ela quer, né? Mas uma dose única, digamos assim, né? É possível. Ela pode vir uma vez, ver como é que é, para ver se ela vai gostar. Esse primeiro momento, a gente deu um nome aí, que nem existe, mas a gente chamou de dose única. Uma experiência. Uma experiência, né? Não sei se pode falar ou não o custo dessa experiência. Sim. Na verdade é para não sócio, né? Se a pessoa não é sócio, a gente já tem sócios e público em geral. Sim. Diferença, o sócio tem muito mais benefício, né? Mas vamos dizer que ela quer um não sócio lá experimentar, fazer a primeira experiência, ele vai pagar uma taxa de aluguel de pista e a gente pede um mínimo de 25 disparos. Né, numa munição de 380 para cima, digamos assim. Então, fica em média, mais ou menos, ao todo. A taxa é R$50, a taxa de aluguel de pista. Aí depende da munição, né? 9mm, 6,50 para um sócio disparo, né? 9mm, para o pessoal entender, é a munição que hoje é a mais comum de pistola. Né? É uma munição, não é uma munição fraca, nem uma munição forte, é a mais comum. E o que é a mínima que vocês têm ali? É arranca daí com a pistola? É possível. Assim, o calibre mais baixo nós temos lá é o 22. Né, que é um calibre que não serve para defesa, enfim, para a prática mesmo. Isso não servia para nada. É um calibre mais ou menos, né? Mas 38 foi igual. Foi igual. Você pega no órgão vital, ele faz. Mas é o calibre com menos força. Sim. Menos força.
E o mínimo é 25 disparos, né? Mínimo 25 disparos por É. pessoa, né? Vamos dizer, se for um casal, geralmente a gente cobra só uma taxa de aluguel, porque daí uma tira um por vez, né? Tá, e essa parte da sociedade, eu quero me tornar um sócio lá do clube, a mensalidade, existe uma taxa de inscrição e mais mensalidade? Não, na verdade a gente trabalha com anuidade. Anuidade. Isso, tu paga uma vez por ano, né? E não é acaba o ano, são 12 meses realmente, né? Vamos dizer, fez agora janeiro, vai ser janeiro de 2024. E não paga a mensalidade nada, só vai pagar a anuidade. Só se o cara for muito tongão, né? Porque a anuidade é 12, né? Você vai no mínimo. Mas é que tem clubes que falam anuidade, só que vence no fim do ano. Vem sim. Vamos dizer, se ele se inscrever, se associar. Em fevereiro, perdeu. Vai ser em dezembro, vai ter que renovar. Tem alguns, inclusive, que cobram também, além da anuidade, uma mensalidade. Eles Mas vão te cobrar um valor para tu te associar, para tu insistir. É por isso que eu perguntei dele, porque é inscrição e mais mensal. Não, é uma anuidade. Isso, daí o sócio só paga o disparo que der, não tem mínimo, não tem máximo, e com desconto, né? Não tem desconto para sócio. E também pode ser comentado valores, né? Pode. O não Pensando sócio. em agregado, pensando que a pessoa que está prestando o não sócio, vamos dizer, o 9 milímetros, que é que mais sai, mais o pessoal procura. Não sócio paga R$ 6,50 e o sócio tá preço de tabela R$ 5,50, mas de segunda a quinta tem desconto, então fica R$ 5,00. Então a diferença dá R$ 1,50 o disparo de sócio para não sócio, né? Quem gosta, vale a pena ser sócio. Existe um calibre máximo lá no curso, lá na escola? O que a gente tem no arejamento lá, o que a gente tem de mais forte, né? Se nós formos falar, por exemplo, que se usar termo técnico, o pessoal talvez não vai entender, né? Mas a gente fala para fazer umas perguntas também, mas, né? A gente fala de alta energia, Sim. Tem uma velocidade muito alta, daí é o 556, Sim. né? Mas se for falar de pistola, a gente vai ter ali o 22, o 380, o 9mm, o .40, 45, tudo isso nós temos, né? Então tem uma variedade bem grande, né? Tem não somente, por exemplo, variedade de calibres, mas também de tipos de armamento. Modelos de arma e o funcionamento também que é diferente, né? Então tu pega duas pistolas de mesmo calibre, mas elas funcionam de forma diferente. Espingardas calibre 12 também, tem semiautomática, pump. Isso é ótimo para quem quer adquirir uma, então ele vai poder vir lá e testar para ver se realmente vai gostar. Era 12? 12? Sim. 12. Sim. É interessante também. A calibre 12, quem nunca tirou, eu sempre falo, tu vai tirar, tu vai virar pra mim com um sorriso de orelha a orelha. Senão cair deitado já, né? Não, a gente explica direitinho como empunhar, como segurar, como atirar, né? Como se a postura direito. Então, tem mulheres aí de 50 quilos que atiram caminhando pra frente com o calibre 12. Sim. Sem problema nenhum. Realmente a escola é boa. Os filmes também fizeram uma fama da calibre 12, né? Eu não sei, cara. Eu tive uma experiência com uma 20 de 2 canos, fui dar um tiro agachado. Já viu isso? Desequilibrou. Claro, uma experiência de abobado mesmo. Peguei, botei de qualquer jeito e grudei os dois. Mas aí tem toda uma técnica. Por isso que eu digo, a escola é boa mesmo. Tu vai, já lixa os pés. De um modo geral, o ser humano, ele tem pontaria ou tem gente lá que de jeito algum consegue? Consegue. O ser humano, de uma forma geral, acho que ela consegue. Não, a gente vê direitinho o que é o erro, né? Sim. Questão de olho diretor, também muita gente não sabe qual olho fechar primeiro para atirar, né? Se vai fazer um tiro de precisão, é interessante tu fechar um olho e deixar só o olho diretor aberto. E se fechar os dois? Só Aí vai depender da empunhadura. Se a empunhadura for boa, vai pra onde teu dedo tá. Se fechar os dois. Alguns vão ter um pouco mais de dificuldade do que outros, como para tudo, né? Sim. O ser humano não é igual, né? Mas eu tive assim, das pessoas que eu conheci, cara, até as que fizeram pela primeira vez assim, cara, de forma não dentro de uma escola, tiveram pontaria, cara. Sim. Então eu fiquei de uma certa forma admirado, né? Tu vê ali, cara, pegou a primeira, acertou numa aula. Amém. Milani, vou falar um pouquinho da parte da lei agora, digamos, trocou de governo, e o que mudou?
Assim, ó, mudou algumas coisas referente à quantidade de munição que se pode comprar. Para os clubes mudou a questão dos insumos, né? Então, agora se nós formos falar que eu acho que é o que mais interessa, que é a parte do consumidor, né? Aquela pessoa que está querendo praticar e está querendo futuramente comprar uma arma, né? Sim. O que hoje é a maior dificuldade que se tem, né? O que realmente mudou muito para essas pessoas aqui, não tem o CR. O CR é um certificado de registro junto do Exército, que daí te transforma em um CAC. Normalmente o que tu mais ouve falar é um CAC. Sim. Né? O CAC é a sigla de caçador, atirador e colecionador. Né? Então, isso está suspenso no momento. Então, quem não tem, no momento ele não está conseguindo tirar o CR. Né? Então, se tu não tem o CR, tu basicamente não consegue comprar uma arma pelo Exército. Tu teria que registrar ela na Polícia Federal. Daí, né? Só que daí tem uma série de exigências a mais, que às vezes a pessoa não entra dentro desses critérios, que é da efetiva necessidade, por exemplo, precisa comprovar que tu precisa daquela arma ali. Mas basicamente foi isso, o CR está suspenso. Compra de arma está fluindo normalmente, tá conseguindo comprar arma, está conseguindo registrar. A única coisa que mudou na questão de arma é a quantidade que tu pode comprar. Hoje o máximo são 3 armas, então vamos supor, o Eduardo já tem 3 armas e ele quer comprar mais uma, no momento ele não vai conseguir. Né? Agora se ele não tem nenhuma, tem uma ou tem 2, ele consegue registrar mais uma, consegue comprar mais uma até ter o limite de 3. E também caiu ali a quantidade de munição que pode comprar. Né? Hoje, por exemplo, por ano e por arma. Então, se o Eduardo tem uma arma no Exército, ele consegue comprar até 600 munições. Dividido isso aí por... Bom, não sei também qual é a frequência de tiros, né? É que assim, não entra junto a munição que tu utiliza no clube. Né? Então, se tu vier no clube... Isso é munição para a tua defesa. Para tua defesa, tu vai na loja, tu compra, leva para casa. Né? Então, 600 por ano. Por arma. Então, se tu tiver 2 armas, tu compra 600 por cada uma. Uma quantidade boa, né? Assim, a maioria do pessoal que tem arma não atira 600 por ano com munição própria. Né? Vai gastar isso com munição de clube, munição de recarga, vai fazer munição de treino, né? Mas munição de defesa, que é o bastante... Hoje até não tem onde fazer isso. Né? O que bate mais é os competidores mesmo, né? Quem compete com afinco mesmo, isso deu uma balançada, né? Porque assim, o competidor ele faz a própria recarga, né? O competidor que, assim, até mesmo o amador hoje se facilitou muito a compra de máquina de recarga e insumos, e ele acaba fazendo a própria recarga para diminuir o custo dele. E a compra de insumos para pessoa física está trancada, então ele não está conseguindo comprar esses insumos, espoleta, pólvora, esse tipo de coisa. Mas a recarga é de determinados, não é todas as... Não sei se chama, não chama de bala, como é que chama? O calibre, ele consegue fazer a recarga do calibre da arma que ele tem. Né? Então, só que hoje ele não está conseguindo comprar insumo, então para ele prejudicou muito. Né? Então ele vai ter que comprar munição nova ou usar uma munição de clube para treinar. E por ele ter uma capacidade máxima de 600 munições por ano para comprar, 600 munições para um competidor, tu gasta num dia. Né? Então isso realmente prejudicou para ele. Né? Mas aí, em geral, assim, para o atirador, a pessoa comum, né? Eu digo pessoa comum, talvez não tenha o correto, a pessoa comum é aquela que vai lá no clube, compra uma arma para ter em casa, enfim. O que mudou foi isso, né? Diminuiu o limite de armas, mas está podendo registrar, e caiu o que o pessoal comumente chamava de porte de trânsito. Eu ia perguntar agora, porque eles falam, eu tenho porte, eu tenho registro, e existe uma confusão também no... Isso. Quem às vezes pronuncia não sabe nem quem está pronunciando. Não, assim, é importante diferenciar posse e porte. Tá? Quando a gente fala de posse e porte, nós estamos falando de Polícia Federal. Uma arma registrada na Polícia Federal. Quando eu tenho uma arma na Polícia Federal e essa finalidade é posse, quer dizer que eu tenho a posse dela na minha residência. E quando eu tenho o porte dela, eu posso portar ela fora da minha residência. Né? Então ela tem essa diferença. No CR, tu tem a concessão dela para tiro esportivo, para fazer a prática do tiro esportivo ou da caça, por exemplo. Né? Então tu não tem nem a posse. O termo correto não é nem posse, né? Mas o atirador esportivo, aquela pessoa que tem arma no CR, ele tinha o porte de trânsito, que seria uma guia de tráfego que permitia que ele portasse uma arma curta, uma pistola, um revólver, do clube para casa, da casa para o clube. Né? Então, só que isso... Está pronto emprego. Está pronto emprego, né? Realmente... para defender o acervo. Para defender o acervo dele, né? Só que essa decisão, com a queda dos decretos, né? Essa parte também caiu. Então, quem tiver, por exemplo, arma no CR e antes exportava e for pego portando agora, vai ser enquadrado no porte legal de arma de fogo. Então é importante também o pessoal ficar ciente desse ponto. Se for para o clube, tem que levar arma desmuniciada.
desmuniciada dentro de alguma caixinha, um recipiente, normalmente é a caixa coisa. da própria arma, né? E a munição separada da arma, para não se complicar. Mas ele pode levar munição separada? Pode levar, sim. Separado Separada, sim. está em recipiente próprio. Né? Esse foram os dois pontos basicamente que mais mudaram. Né? A emissão de CR não está dando para fazer no momento, e a questão do porte de trânsito. Né? Porque isso é uma dúvida, né? As pessoas, eu vi que estão, virou bandeira, começaram a falar, e todo mundo fala, e as pessoas falam muitas vezes que não sabem. Sim. Não sei de onde eles tiram a informação e são graduados, né? Quando tu tá na conversa, tu está escutando. O que acontece, essa questão da internet, redes sociais, ajuda bastante. Trabalhando. Só que atrapalha também, né? Porque tem muita fake news. Um pouco a tua interpretação, né? Enquanto tu aí sai falando uma coisa que não... Segundo vozes da minha cabeça, fonte vozes da minha cabeça. A gente costuma comentar muito sobre essa questão ali das fake news, né? A gente até usa o termo, né, os anunciadores do apocalipse, porque para eles tudo sempre é o fim do mundo. Né? Tem, por exemplo, youtubers e pessoas até envolvidas politicamente que acabam utilizando aquilo ali como uma forma de se alavancar. Né? Então elas sempre vão anunciar o pior cenário. Que é o que vende, né? Que é o que vende. Então, por exemplo, o que foi anunciado de informação depois do decreto? Agora ninguém mais está fazendo nada, vai ser tudo recusado, registro de arma não está mais podendo fazer, não está mais podendo comprar. Então chegou a rolar tudo isso. Só que quando tu começa a ir a fundo e começa a conversar, tu vê que não é basicamente bem assim, né, as coisas, né? Algumas partes sim, mas outras não, né? Não é o fim do mundo, né? Nada está perdido. Eu sei que é cedo, a gente está no dia 10, 12, 11, sei lá, mas do início do ano, né? Mas já vocês sentiram alguma diferença por essa questão lá no clube? Em termos de baixou o movimento? Assim, na verdade, em todo o comércio, em toda empresa, dezembro, janeiro, fevereiro é mais devagar, né? Sim. Então é complicado tirar uma febre febre agora. Um ano ainda, né? Não tem um ano ainda. Sim, a gente vai para o segundo ano. O segundo ano. Então, só comparar, digamos, ao janeiro do ano passado. Se comparar o janeiro do ano passado, está parecido. Está parecido. As notícias, às vezes não vem para escolher né? Tem dois lados, né? O medo ele pode fazer com que as pessoas não vão atrás de comprar, de fazer nada, ou que elas compram para conseguir antes de não poder mais. Né? Então tem as duas possibilidades. Então, a princípio não teve uma grande mudança em questão de movimento, compra, venda. É aquela pessoa que, sei que antigamente todo mundo usava arma, né? Todo mundo tinha, eu me criei, meu pai usava, todo mundo usava, morando E não se matavam na esquina, né? É isso, isso é verdade, não era bem assim. Fala isso, não faz nada, isso aí pra câmera. Não, mas ajuda. Cara, Só quem se criou lá. Um abraço pessoal de Soledade. A gente boa com essa cidade. A gente boa, assim, tentar que meu pai mora lá até hoje, que tá vivo, pode dizer que eu tô mentindo. Mas assim, as pessoas todo mundo usavam, né? E como tu falou, não acontecia, não era o bang-bang. Não era o bang-bang, né? E hoje tem esse mistério, esse terror. Assim, não tem nenhuma estatística, tá? Não tem dado que mostra, por exemplo, que as armas legais, elas estão envolvidas em crimes. Né? O número é baixíssimo. Boa essa palavra, as armas legais. As armas não existe, por exemplo, um dado que diga, olha, por exemplo, com o aumento da venda de armas, aumentou X o número de armas legais utilizadas em crime. Não tem, tá? Não existe. Mais de 99% essas são armas que são ilegais, que estão envolvidas nos crimes, mesmo com o aumento da compra e das armas legais circulando no mercado. Né? Então, é aquela arma que entra por contrabando, enfim. Né? Quem compra arma legal, passa por burocracia, gasta dinheiro e tal, não vai fazer cagada e perder tudo isso, porque depois nunca mais compra. Existe ainda, não sei se chamavam, faziam um teste para ver se tu tinha aptidão para portar uma arma, não sei, existe ainda? É um psicológico, Sim, isso faz parte do processo, na PF faz parte do processo de registro de arma, da posse,
E no exército faz parte da concessão do CR. Tu precisa fazer um teste de tiro para ver se tu tem aptidão técnica para o manuseio, né? Se tu acerta o alvo. Se tu acerta o alvo. E aí tem a parte da psicológica, daí tu faz com uma psicóloga credenciada na Polícia Federal para ver se tu tem aptidão psicológica para ter uma arma de fogo. Junto tem o teste teórico também, antes do teste de tiro, tem o teste teórico também. São 3 etapas praticamente de uma prova. Isso são os 2 laudos, né? Então são o lado psicológico e o lado técnico de tiro, né? Que são as 2 coisas que tu precisa ser aprovado para conseguir dar seguimento, né? Além, claro, do restante da documentação que tu precisa juntar, né? A questão de idoneidade, tudo. E hoje tu botou E assim, e a pessoa que não está, porque tu perguntou mais específica da questão psicológica, né? A pessoa quando não está, ela reprova mesmo. Ela reprova. Nós tivemos casos de pessoas que reprovaram. Eu te comento, parece que tanto na questão psicológica quanto na questão técnica também. Isso. Reprova também. Reprova e, por exemplo, o pessoal diz, mas o teste psicológico só faz por fazer. Não, é bem assim. E o cara quando reprova, não, hoje não estou legal. Mas tu não está legal. Assim, quando a pessoa reprova no teste psicológico, ela tem que aguardar no mínimo 30 dias para fazer o teste. Novamente, se ela quiser. Na aptidão técnica também, se tu roda na prova. E será que ele traz depois? Acho que não. Aí depende, né? Se ele negou fogo uma vez, ele veio na segunda, tá mais bravinho. Eu tenho que ler das coisas. Mas o que eu ia te perguntar? O que tu, no manuseio de uma arma, por exemplo? Eu sei que tu trouxe uma que pode mostrar já para aquela pessoa que está... As coisas que podem fazer, as coisas que não podem. Eu vi um cara pegando uma arma e deixou todo mundo apavorado. Eu desconheço tudo, mas 2 coisas eu sei que não vou fazer. Primeiro é tu pegou uma arma, aponta lá pro chão, né? Tá certo? Já, não sei. Vai apontar pro chão, não fica manuseando aqui. Uma, não se bota dentro do gatilho. Não sei se é real isso aí ou não. Sim. Então as 2 coisas básicas, então, pelo menos. Melhor mas o cara pegou e não estava policiado e tudo, mas cara, quem tá perto fica apavorado. Não tá mais tu te fala, a melhor trava de segurança é dentro fora do gatilho. Aí são umas regras mínimas, básicas, não acumula de cano e dentro fora do gatilho. Sim. Fora outras tantas. Explica, Milani, pro pessoal que está assistindo. Esse aqui é uma arma de treino, tá? Não só uma arma de treino, ela tem um laser, acho que talvez na imagem não vai dar para pegar. Mas dá sim. Ela tem um laser, então ela vai identificar onde é que o disparo iria, né? A gente utiliza ela para fazer os treinamentos para aquela pessoa iniciante também, que quer ter pelo menos para a gente conseguir corrigir a questão de empunhadura e para a gente ver se o alinhamento de pontaria dela está adequado. E esse é um tipo de equipamento, por isso que ela tem a cor azul para ser fácil de identificar. Esse aqui é um tipo de equipamento que a gente pode fazer treinamentos de onde é que a gente aponta um para o outro. Tá? São equipamentos específicos para esse tipo de treinamento. Tá? Por quê? Porque não vai munição nenhuma. Aqui dá para até ver a pilha dentro, por exemplo. Então o carregador também não vai munição. O carregador ele não tem espaço, né, para inserir a munição, mas basicamente ele tem o mesmo funcionamento de uma arma. Tu vai inserir o carregador, o ferrolho ele manobra, o gatilho ele pressiona também, né? Então é uma ferramenta boa para fazer um treinamento. Questão de regra de segurança que tu perguntou. São várias, tá? São muitas regras de segurança, mas a que a gente mais assim, frisa, que são as mais importantes, é realmente o controle de cano, que daí é a questão que tu comentou de não apontar a arma para ninguém, né? Isso serve para nós mesmos, então tu não pode apontar a arma para outra pessoa e nem para si mesmo. Tá? Então é muito importante a direção que o cano está. A outra é o dedo fora do gatilho. Então a melhor trava, que nem o Luiz falou, é o dedo, né? Fora do gatilho. Se o dedo não tiver ali, a arma não dispara, né? Exceto casos muito específicos, daí são erros de projeto, né? Que a gente não tem agora mais recentemente relatos de que tem acontecido isso, de armas atirarem sozinhas. Não tem acontecido isso. Então, mas é um erro de projeto, não é porque tu comprou uma arma que a tua arma não vai simplesmente pegar e atirar sozinha. Hoje em dia as armas são bem seguras, existe trava também do percutor, né? Então, na verdade, mesmo que cair no chão, tu não apertou o gatilho, ela não vai atirar. Se nós pegarmos, por exemplo, esse aqui é uma cópia de uma Glock, por exemplo. Se nós pegarmos a Glock, ela tem um sistema com 3 travas, então mesmo que uma trava deixe de funcionar, as outras 2 garantem que ela não vai disparar, né? E tratar, a última regra de segurança que a gente frisa bastante é tratar a arma sempre como carregada, né? Então, se eu tenho um controle de cano e não tenho o dedo no gatilho,
eu mesmo assim, né, eu tenho que tratar ela como sempre carregada. Por mais que eu tire o carregador, eu cheque se não tem munição dentro, eu não posso deixar de levar em consideração essas regras e simplesmente quebrar elas porque não teria munição dentro. Sim. Né? Porque em algum momento pode ser que eu me engane, pode ser que eu me passe. Quantos acidentes e ainda aconteceram, tem a né? munição ali. E Quantos acidentes foram já disso, né? Eu achei. Exatamente. E amigos, né? Às vezes amigos, né? Geralmente é que nem o Milano comentou antes, são armas ilegais que a pessoa não está acostumada, não treina, né? Sim. E daí não tem essas regras intrínsecas dele, né? Claras, né? Não sabe, exatamente. E aquele furo ali, o que é aquele furo? Tem a ver com a tua arma aqui ou não? Cara, eu acho que aqui. Olha, foi um calibre bem forte. Mas, viu, pessoal, por quê? Por isso que o Eduardo já deixa aqui a xícara aqui, para dar uma. Na verdade, esse furo aí é recente, nós tínhamos isso aqui mais para baixo, e o furo vinha de lá para cá e foi instalado hoje isso aqui. Não deu tempo de esconder o furo aí, tem uns fiozinhos que nós temos que regular também, tem que tirar aí. Mas a empunhadura que se chama, né? Como é que seria? Assim, ó, explicando o que acontece, né? A arma ela tem um funcionamento, né? Ou seja, a gente fala de ciclar, né? Quando tu efetua um disparo, basicamente tipo, o ferrolho ele vem até atrás, vai ejetar a munição que está vazia dentro e vai puxar uma outra do carregador. Então, no momento que ele veio atrás, ejetou a vazia, no momento que ele vai para frente, já puxa uma outra cheia do carregador para a câmera, tá? Para esse movimento funcionar de forma correta, para não dar uma pane, a nossa empunhadura precisa estar o mais alto possível dessa região aqui. Né? O ideal seria se nós pudéssemos pegar aqui assim, né? Só que claro, daí não funcionaria a arma, né? Então a gente pega o mais alto possível dessa região para fazer o movimento de conter aqui o movimento do recuo do ferrolho, né? Que vai fazer o movimento completo até atrás, fazendo o funcionamento da arma. E a outra a gente basicamente cobre essa região que está vazia da arma, né? Então eu, por exemplo, se eu sou canhoto, eu pego com a mão esquerda e a mão direita fecha para completar a empunhadura. Da mesma forma, se eu sou destro, né, a minha mão esquerda vem e fecha para completar a minha empunhadura. Porque a arma curta, o recuo dela é para cima, a Sim. arma longa é para trás. Então, quanto mais aqui em cima, chama beaver tail, quanto mais perto do beaver aqui, mais controle tu tem da arma, né? Os dois dedões apontados para frente. E aí tu perguntou, se alguém fechar o olho, se estiver no escuro, se estiver no escuro, meu tiro vai onde meu dedo está apontando. Por uma explicação assim, sem a pessoa estar manuseando a arma, depois a gente consegue fazer os ajustes, né? Sim. Corretamente. Mas basicamente é o que o Luiz falou, ela vai fazer este movimento aqui e para cima, né? Então eu preciso mitigar esse movimento, né? Eu preciso fazer com que ela fique o mais estável possível. É impossível ela ficar 100% estável, né? Ela vai fazer um movimento, mas quanto menor possível, mais o funcionamento vai funcionar corretamente. Então daí não a mão do gatilho, a outra mão, quanto mais para cima da arma, mais o controle o recuo. Tipo uma estabilidade, Uma estabilidade. O surfista é aqui, Principalmente porque a pessoa ela começa a disparando de uma forma mais lenta, né? Ela efetua um disparo, daí ajusta, efetua mais um disparo, mas a partir do momento que ela começa a trabalhar um disparo um pouquinho mais rápido, o controle, a empunhadura dela e o controle do recuo são importantes para ela conseguir fazer um alinhamento mais rápido do alvo e conseguir acertar o segundo disparo. Daí. E ao contrário do que as pessoas que não estão nesse mundo pensam, a mão que segura a arma, que aperta a arma mais forte, é a mão contrária. Quando se tu é destro, a tua mão esquerda que vai pressionar a arma. Para te apertar o gatilho mais leve possível. Né? Na verdade, tu esmaga o gatilho, tu não aperta ele. Tua profissão antes, tu lidava com arma ou não? Não. Eu era de família, assim, vamos dizer, o pai, coisa, ganhava. Eu achei que eu era policial. Eu tive a oportunidade de ver aqui no Lajeado, dentro de uma lotérica, de repente vocês vão lembrar, faz bastante anos aí. Um cara estava armado, mas eu acho, se eu não me engano, ele era um segurança, alguma coisa, e era uma espécie de um assalto. Quando chegou a brigada lá, a notícia era assalto. E o militar lá, o cara, polícia, não sei como é que se classifica isso, mas era polícia, né? Sim. Chegou lá e o cara não se identificou, não sei como é que foi, parece que exige alguma coisa para se identificar. E o cara grudou-lhe uma pistola, pá. E eu tava lá, só que eu fui fazer a bobagem de filmar isso aí tudo. Eu tinha uma coisa no bolso, puxei a maquininha quando eu tava ali,
de tocaia, né? E Já deu a reportagem dele. Entreguei pro informativo, vi as fotos. Depois eu me arrependi. verdade. Depois eu me arrependi, eu pensei, cara, mas fica quieto no teu canto. A gente ficou sabendo disso com o próprio pessoal da polícia que teve lá na ação. Mas pelo que eu entendi, na verdade teve o assalto, aí quando chegou a polícia, o assaltante largou e esse vigilante, eu acho, coisa assim, pegou a arma do cara. Como ele não se identificou, só virou. Mas os policiais não sabiam, né? Mas uns estampidos assim, cara, pertinho ali, é um ambiente que... Na verdade, é diferente. Quando a gente fala de tiro no clube, enfim, o tiro de treinamento mesmo, é sempre com o EPI, né? Sim. Porque talvez as pessoas não tenham ciência por causa dos filmes, eu tiro por causa dos filmes, né? Tu vê aquelas pessoas tirando dentro de um quarto, por exemplo, cara, o barulho é ensurdecedor, o barulho é alto. Então, se não utilizar um equipamento de segurança ali para tu não ter danos no teu ouvido, né? E da mesma forma que falou, é alto mesmo em um ambiente aberto, o barulho é bem alto. E dá um certo... Tu fica apavorado, né? Tu tá ali, presenciando um negócio desse, ainda bem que na Jada não é toda hora, né? Nós tivemos muito tempo atrás bastante assaltos a caixas eletrônicos aqui na Jada. Sim. Mas aí por trabalho das forças de segurança deu uma diminuída. Aquelas situações que ocorrem, geralmente nos Estados Unidos, assim, cara, aqueles caras saem do nada, dando tiro, escola e tudo, ali é arma clandestina, tudo a palavra, como é que chama? Geralmente, sim. Não legal. É um maníaco. Os Estados Unidos, eles têm um fator um pouco diferente, tá? É o atirador ativo que se fala, né? Sim. Que é aquela pessoa que ela simplesmente chega no local e a finalidade dela é efetuar o máximo de baixas possíveis, né? Então ela chega lá realmente atirando. Normalmente essas pessoas, elas têm, porque assim, os Estados Unidos, a gente tem que entender o quê? Os Estados Unidos, em regra, eles já têm um acesso a armas muito mais do que o brasileiro. Sim. Né? Não é que eles não têm controle. Sim. Né? Quem acha que o cara vai chegar lá e realmente né? Chega no Walmart e compra uma arma, mas não é que ele chegou simplesmente lá e botou no cesto e levou embora, tá? Sim. O pessoal chega antecedentes, Sim. essa arma fica registrada no nome da pessoa. Só que lá o local de compra é outro. Só que o que acontece é que tu não tem como prever esse tipo de acontecimento. Né? Por exemplo, que nem o cara comprou uma arma legalmente, vamos supor. Como é que tu vai prever que esse tipo de coisa vai acontecer? Não há como uma previsão. Mesmo, claro, não tem como comparar, mas mesmo esses acontecimentos, infelizmente, que acontecem nos Estados Unidos, não chega nem perto a quantidade de mortes por arma de fogo no Brasil. Armas não registradas. São esporádicos, né? Mas assim, uma vez por ano tem mas daí vem aquele ditado que a gente fala, só um homem bom armado consegue conter um homem mau armado. Tanto que tem histórias dessas dos Estados Unidos, aquele que chegou numa igreja, né, atirando, ele atirou numa pessoa, quando foi atirar na segunda, do pessoal que estava na igreja, estava armado, ele sacou uma pistola e atirou e acabou. Se não tivesse ninguém armado lá, aí seria mais uma tragédia. Mesma coisa no shopping também, mais um caso no shopping, o cara entrou com um fuzil e um guri estava no prato de alimentação com a namorada e o terrorista entrou, efetuou 1 ou 2 disparos só, o guri ouviu, ele se escorou no pilar com uma pistola 9mm contra um fuzil, né? Não pode dizer contra, não tem como comparar também, né? Que vale a habilidade. Ele deu, não vou lembrar a quantia assim, mas acertou 80 e poucos por cento dos disparos e neutralizou a ameaça. Né? Se não, também seria mais uma chacina. E se nós estivermos falando de equipamento, é uma disparidade muito grande de equipamentos, tá? Tu está comparando, por exemplo, um fuzil com uma pistola, tá? Não tem questão de alcance, questão de poder de fogo. Então, tem essa questão toda. Mas uma coisa que isso é importante frisar, tá? Esses locais que acontecem esse tipo de fato nos Estados Unidos, assim, se fugir da regra 1%. Todos os locais que são feitos com são locais livres de arma de fogo. Ou seja, é proibido entrar com uma arma de fogo naquele local. Existem esses locais nos Estados Unidos, né? Então, o criminoso ele opta por esses locais, porque ele sabe que lá muito dificilmente ele vai ter uma resistência. Sim. Então, a gente vê a importância de ter uma população que esteja armada, né? E que seja capaz de utilizar esse equipamento para fazer o que é certo. Tem vídeos bonitos se vê no Brasil. Os caras que tem o domínio da arma e chega lá o cara da moto e vai Imaginar,
Os caras derretendo, né, cara? Tiro certeiro, né? Isso é negócio de olhar, né? Toma, vagabundo. No Brasil a gente tem uma Luiz Pessoal, uma criminalidade esse aí não pega, não vai ganhar hoje, não vai ganhar nada. Não, é que assim, ó, por exemplo, se nós for pegar, por exemplo, que nem o caso dos Estados Unidos, do atirador ativo, que é esse que tu comentou, né? No Brasil, o marginal é mais perigoso do que esse cara, né? Sim. Porque o atirador ativo, ele vai chegar, ele vai fazer um barulho, ele vai atirar para tudo que é lado, ele vai atirar em todo mundo, então tu consegue identificar ele e tu consegue uma resistência, certa resistência contra ele. No Brasil, tu vai ser assaltado numa sinaleira. Né? Então o cara vai chegar ali até perto de ti, às vezes tu não tem uma mentalidade formada para estar sempre atento, tu não vai ver nem ele chegar. E no momento que tu vê que tu realmente está sendo assaltado, já não há mais o que fazer. Então o Brasil é muito mais perigoso que os Estados Unidos, mesmo lá tendo muito mais armas, e tendo muito mais acesso a tipos diferentes de armamento, calibres. Então quando a gente vê reações armadas, né, da pessoa de bem que está armada tendo êxito naquela ação ali, realmente são pessoas assim, que estiveram muito próximas da morte. Sim. Né? Então realmente tem que agradecer bastante, porque no Brasil a situação é muito complicada. E a gente vê de pessoal não reagindo e morrendo de graça é incrível. No caso do celular, o pai de família, mano. Eu já tive com uma arma na barriga, num bar, um amigo meu botou um 38, Muito amigo. e chamou todo mundo. Ali, ó, já deve estar morrendo de medo. Falei, cara, nós estamos num lugar público, mas eu era tinha 17 anos, ali não tinha nada para perder. Falei, nós estamos num lugar público, tu está fazendo gracinha, se tu der um tiro, tu vai, toda essa turma aqui vai ver. Então não vai ser só a tua, né? Só que tu fica gelado. E tentar contar a historinha pro cara mudar de ideia. E o cara rindo, aqui, tá morrendo de medo. Claro que tá morrendo de medo. Mas tinha que puxar uma conversa com o cara, hein? E um cara da sociedade hoje. Assim, que daí a gente volta àquela questão que provavelmente é uma pessoa que não teve instrução, né? Senão jamais faria esse tipo de coisa. Apontar arma para alguém, né? E principalmente no local público, sem necessidade, né? É uma pessoa que não teve instrução. E já presenciei assalto também. Também quando era piazão, assim. Os caras passaram por mim armados para assaltar. Eles foram para lá, eu caminhando na calçada, na noite, né? Eles passaram, os dois piazão passaram. Aí o carro encostou, era um carro que eles estavam já de olho no senhor, né? O carro encostou na entrada da garagem, eles voltaram, já voltaram com a arma, né? E eu pensei que era para mim, não, passaram reto, aí eu me escondi e lá olhando. Cara, mas só olhar já dá. Essa soledade ou ela já? Não, lá. Um abraço, pessoal. Soledade, eu não se incomodar com soledade. Eu não se incomodar. Não, mas, cara, lá é. O pessoal que mora lá sabe como é que é, não precisa comentar. Aqui, vou pegar, por exemplo, o Lajeado, né? A gente está, não dá para dizer que um paraíso, devia estar muito melhor, né? Mas se a gente for comparar com outras regiões que têm criminalidade alta, em Lajeado a gente tem pouco, né? Então, hoje, hoje, no passado a gente já teve grandes problemas com isso, sim. Mas hoje a gente vê que parece que está cada vez mais calma, não sei, ou não está sendo repercutido, não está sendo anunciado. Eu acredito que não seja isso, não. Eu acho que é o trabalho efetivo das forças de segurança. O pessoal da Polícia Civil, da Brigada Militar e também da inteligência, das duas forças, né? Junto com a Prefeitura também, tem um efetivo bom, o pessoal está treinado. Né? E hoje tem essas câmeras também, não é? Sim, estão ajudando, né? Hoje a gente tem lá já, por exemplo, um sistema de aviso se um carro é roubado entra na cidade. Então, tu tem uma placa lá de um carro que tem registro de roubo, furto, no momento que ele entra na cidade, já é dado um aviso. Né? O nosso sistema de monitoramento aí no município, veio gente, não sei de qual lugar aí, cara, mas de algum lugar do Brasil, para pegar e receber as instruções, como é que não é, porque a gente está sendo um exemplo a nível nacional. Não, a gente teve um avanço espetacular nessa questão. A gente tem contato com o pessoal da Brigada, da Polícia Civil, a gente sabe que, assim, o mais importante, às vezes, a pessoa acha que eles não estão trabalhando, mas não é. O pessoal trabalha muito e trabalha bem. Realmente, eles estão de parabéns. Em todos os sentidos. A gente acompanha, né? Acompanha essas notícias, acompanha as ações. E tem gente que fica bravo, mas fica bravo vagabundo, né?
Por que ficar bravo, cara? Se eu for abordado, Sim, eu já fui sim, emparedado não, uma vez. não tem. Uma vez eu era cabeloso, me botaram na parede. Cara, eu tô de boa, tô ali, mão na parede, né? Mas Mas na a gente verdade vê... foi criada uma imagem de que tu está sendo abordado porque tu é bandido, não era bem assim. Né? Mas assim, tem essas ações, cara. O cara te parou, tu tá de moto, tu tá de carro, enfim, cara, deixa fazer o serviço dele. Sim. Eu fui parado no dia do pedágio, cara, voltando em Porto Alegre para já de noite, um amigo meu. De boa, meu cara, tudo legalizado, não tem nada de erro. Claro, é uma tensão, né? Os caras lanterna na cara, tudo. Cara, quanto mais tu colaborar, aqui o documento, aqui faz, né? Mas atenção, tu chega a pensar, será que eu tô certo mesmo? Eu não disse nada. Fica até pensando, eu tô tudo certo, mas será que eu não tenho Será nada? que eu não tenho nada escondido no carro mesmo? Pô, negócio escondido. Eu fiz uma viagem pro Japão e levei, a minha filha já estava morando lá, e em São Paulo a gente pegou uma mala para levar algumas coisas para minha filha, de uma amiga dela que também é mulher, a mãe mandando para a filha e para minha filha. Porque morava lá, então já foi pra lá, leva junto. Cara, eu olho tudo aqueles filmes lá de. Né? Quando chegou ali, daí tava a mala fechada, eu digo, não, mas o que tem dentro? Mas se abrir, não, se abrir, eu quero abrir, quero ver o que tem dentro. Daí eu vou, pai, e essa mala foi fechada. Cara, aí eu já sei. Pô, cara, eu viajei, uma pilha. Aí em Dubai tu não tem acesso a isso aí. Mas lá no Japão, tu passou lá tu tá na alfândega lá, os caras vêm com os cães farejador. Só que nos filmes eu via que eles vão no bagulho que tem mesmo, quando tem mesmo o negócio, né? E lá a mesma coisa, cara. O cachorro, eles botavam do cachorro, cheirava, o cachorro nem queria cheirar as coisas. Aí tá passando lá as malas, eu de olho na minha, meu Deus do céu. Só esperando o cachorro passar. E a mulher fala, deixa de ser cagão. Mas daí não é, cara. Tem aquela história do cara do jogador lá que levou um medicamento, se complicou com tal país. Cara, daqui a pouco eu tô levando alguma coisa, não é droga, mas tô levando alguma coisa para que tu nem sabe que lá é proibido. Esse é o meu medo. Tô levando alguma coisa, daí minha mulher, não, mas é amiga da. É amiga, mas não sei, cara. Enfim, uma tensão desse. Aí lá cheira, aí eu tô olhando ali e pensei, cara, quando ele forçava o cachorro, ele é só não tem. Porque quando tem, o cachorro já vai, cara. Eles já ficam ali, e vão certeiro, né? Aí vindo de lá pra cá, a mãe de um outro cara, vai Brasil se encontrando, tá. A mulher, o filho dá uma furadeira, uma parafusadeira. Parece um revólver aqui, né? Cara, estamos aqui no embarque, de repente dá o nome da mulher no coisa, o único brasileiro lá, né? É nós e ela. Digo, estão te chamando aí nos coisas? Vai lá. Tava no raio-x. Tava lá pra entrar no avião, tava lá os caras com a mala, não sei como é, porque a mala tava lá na bagagem, não tem nem acesso, tava ali quase no embarque, ele chama ela. E essa mulher enrolada, conversando, que jeito que vai conversar com o japonês? Aí tá o cara lá, manuseando a coisa lá. Daí eu falei pra mulher, e a mulher não sabia, ninguém sabia se comunicar, né? E eu falei pra mulher assim, larga de mão, manda ele botar força aí, deixa isso aí. Deus, como é que tu acha que eu consigo falar isso? Aí eu te ensinava assim, Entendeu? Deu certo. Funcionou. Mas ele examinava, assim, tipo, o cara girava aquilo pra tudo que é lado, queria desmontar, queria fazer. O cara, meu Deus, eles não conhecem uma parafusadeira? Na verdade, às vezes é um medo daquilo de ser, na verdade, algo. Daí, não é bem uma parafusadeira. Daí a mulher dizia, meu filho, quem quer mandar esse negócio? Não é que eu vou usar isso, cara. Compra lá, então. Compra E não se cola. Mas, pessoal, o que vocês gostariam de conversar que de repente não conversou? Nós estamos já estourando aí nosso minuto aí. Já? Não, brincadeira. O que tu gostaria de acrescentar? Alguma coisa? Puxando lá para a escola, que tu acha que vai ser interessante, que tu acha que a Joana, olhando, ela iria gostar? Assim, é importante frisar esse ponto, né? Arma legal, tá dando para comprar ainda. O cara que quer se defender, a mulher que quer se defender,
corre atrás, dá para fazer, vem até nós lá, os instrutores vão instruir, né? Mesmo a pessoa que nunca tirou, nunca pegou uma arma, nem viu uma arma de verdade de perto, vai lá que vai ter instrução. E a gente também vai assessorar para fazer o encaminhamento de registro, compra, registro, né, dessa arma. E eu acho, né, Luiz, que quem já tem, sempre gosta de frisar, treina, né? Ter uma arma em casa e não treinar é o mesmo que não ter. Pior, né? Pior ainda. É pior ainda. Tem um carro e nunca andou, tem carteira, mas nunca andou. Quando precisar, vai tentar andar e vai bater num poste. Vai cagar. Coisa, né? Então treina. E ele está seguro que ele está habilitado, né? Sim. Eu tenho carteira. Papel, né? Habilitado para outra arma. Né? Então, eu acho que esse é mais o recado, né? Quem quer comprar, compra. Aproveite enquanto dá. Que a gente não sabe o futuro é sempre incerto, né? Mas no momento está dando, aproveite enquanto dá e treine. A gente queria convidar também o pessoal que não conhece o CTK, né? Aparecer lá, levar toda a família. O ambiente, que nem eu comentei, é bem familiar, vão gostar. A gente tem também a academia, a academia de musculação do CTK. Então ela é aberta para os sócios e não sócios também. Sim. Claro, não sócio paga bem mais, o valor é bem mais acessível, né? Então a gente convida o pessoal para ir lá conhecer que vai gostar do ambiente. As pessoas que têm lá têm se tornado sócias? A maioria, sim. Para te ter uma ideia, questão de associação, questão de valores agora. Quem gosta de academia tem a associação do clube, para se tornar sócio do clube CTK, clube de tiro, e frequentar a academia 12 vezes 120 mil. Isso não dá uma academia livre. E a academia é liberada, pode ir qualquer dia. O CTK estando aberto, pode ir qualquer dia. E a academia tem instrutor também? Professor, no caso, acho que é o professor que chama, né? Na verdade, a gente tem personal. O personal seria parte, o personal seria parte daí. É uma sócia nossa, o personal seria parte. Pode um cara, não, eu quero fazer sem ninguém, pode? Pode ser. Na época que eu fazia academia, eu tinha lá hoje é personal, professor, né? Cara, tem que ter acompanhamento. Bota a gurizada pra fazer, eles querem puxar um prédio nas costas, né? Não, tem gente sempre olhando lá, sempre Sim, tem cuidando. Monitorando. Mais alguma coisa? Horário de atendimento, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite. E domingo a gente abre 2 domingos. Vocês falaram uma coisa interessante lá no outro podcast, né? Que acho que diferencia em termos do horário, parece domingo, né? Uma coisa assim. Na verdade, a gente abre todos os dias. Geralmente o clube de tiro não abre todos os dias. Isso. A gente abre das 9 da manhã às 8 da noite, às 20 horas, né? Sem fechar meio-dia. Então, qualquer horário tu pode ir lá treinar ou pode frequentar a academia. E domingos, a gente abre 2 domingos no mês. A gente não abre o primeiro domingo e o último. A gente abre o entre ali. Os do mês aí das 14 às 19. Tem um horário assim que é de pico, tipo academia? A academia geralmente depois das 18, não é aquela academia lotada, não vai precisar revezar equipamento, né? É bem tranquilo, os equipamentos, todos os equipamentos que tem numa academia vai ter lá, né? Equipamentos são novinhos, tudo bem tranquilo. Perguntei da idade mínima, tu falaste de 14, né? Acho que foi. Isso, com autorização. 14? Com autorização. E existe uma idade máxima? Não. Tu pensou o cara né? Mas agora não vou poder ir. Não, eu pensei no velhinho lá. Não, pode ir. Muita gente leva os pais, leva os avós. Nós tivemos aqui um tempo atrás, acho que era uns 80 anos. Né? Teve um sócio nosso que levou o pai dele, acho que era o pai dele, que serviu muito tempo atrás, enfim, e aí muito tempo sem ter experiência e sem ter o contato de novo, né? Daí deu presente lá, pagou um pacote pra ele vir atirar, né? Deve ser legal, né? O cara foi militar, ou serviu no exército, seguiu uma carreira, né? Revive muita coisa, né? O pessoal gosta, ele começa a contar as histórias lá, é interessante. Até o Luiz comentou antes a questão do clube, né? Cara, é um clube mesmo, não é só um stand de tiro. Então, assim, toda a parte social lá, isso que é o legal. As amizades que tu faz dentro do clube. Falou lá tem né? A gente tem um mês é almoço dos sócios, outro mês é janta dos sócios, né? Tem competições internas também, para quem quer essa parte de competir, né? Então, não é só ir atirar, né? Tem toda uma parte social, tu vai conhecer bastante gente legal lá também. A questão da pólvora doce também, que eles andam as mulheres, né?
O nome, quem criou o nome? Na verdade foi o pessoal da franquia. Todas têm, né? Todas Sim. têm. Ah, Sim. Porra, doce. Até, eu não sei se tu comentou, a pessoa que se associa no CTK de Lajeado, né? Ela é associada dos outros clubes também. Ah, tá viajando, por exemplo. Vai para lá para Soledade. Lá tem. Pessoal de Soledade. Lá tem. Tem. Você torna sócio de todas as franquias. Sim. Tu torna sócio de todas as franquias. Sim. Quando tu estiver lá, claro que cada unidade da franquia tem seus valores, tá? Sim. Mas tu mesmo assim vai ter os benefícios de sócio como se fosse associado de lá. Legal. Aí o sócio também pode colocar dependente, né? Esposa, namorada e filhos menores de 20 anos também se tornam sócio em todas as... Que legal, você vai viajar, cara, vai numa cidade, aí chega lá o cara também é sócio. Hoje vamos, o cara tá a passeio, né? Sim, Já sim. vamos dar um simples ali, ó. Pode ser feito. Interessante. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Se a gente lembrar alguma coisa, a gente manda por lá. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Fique à vontade, sinta-se como se tivesse o seu podcast. Não, cara, eu acho que procurei fazer o máximo de perguntas, né? Sim. Embora eu não tenha como é que é? Um script. Não, mas me atrapalha. Eu tinha no início e me atrapalha. Qualquer dúvida que o pessoal tiver, chama a gente no Instagram, né? Segue a gente lá e chama a gente lá que a gente responde bem tranquilo. Acho que é bem interessante mesmo, aquela pessoa que tem dúvida para conhecer ou para, enfim, entra no Instagram, que hoje em dia o Instagram é o mais rápido também, né? Sim. Stories, vídeo Sim. instrutivo no feed, né? Sim. Mas o interessante também é o pessoal iniciante, né? Vem no clube. Né? Às vezes a pessoa tem receio, porque acha que o pessoal que atira lá e atira mais tempo. Não, na verdade a maioria do pessoal que vem não tem experiência. A grande maioria dos sócios vieram a primeira vez no CTK. Não, mas e tu vai pra lá, como é que funciona lá? É coletivo, não? É individual? Vai ter baia, né? Como é que chama? Teu espaço ali, como é que funciona? Sim, a gente tem as baias, né, pra pessoa Sim. tirar, tem uma pista lá que tu consegue fazer um treinamento Tipo, diferenciado. você que falou assim, cara, os outros estão. Não, mas tu tá individual, não fez? Mesmo que tu esteja iniciando. Né? Às vezes Diferente, as não? pessoas vêm mais gente junto, da mesma família. Ah, tá. Aí a gente faz todo mundo junto ali, né? Sim. Até por uma questão de socialização, né? Sim. Ou vem com amigos, enfim, né? Mas se a pessoa quer atirar de uma forma mais reservada, cada um fica na sua baia, né? Ninguém fica cuidando do outro, como é que o outro está fazendo, se está fazendo... Imagina, cara, tu leva a mulher lá, tu dá a asa pra cobra, né, velho? Pessoal, então eu queria agradecer a presença desses dois ilustres aí. É uma pena que a Joana não veio, né? Mas talvez uma outra oportunidade, também estava com tarefas aí, né? Quero agradecer os apoiadores, né? Que estão nos apoiando aí. Ao convite que foi aceito, a vocês que estão acompanhando os vídeos e procuram deixar aí seu like, porque é interessante, né? Algum comentário, alguma dúvida, deixem aí. E é isso aí, pessoal. Um abração para todos aí e que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Eu tenho que cuidar, cara, tenho que cuidar, tô falando demais Tem coisa que nem dá pra falar. Tem que lembrar de avisar o pessoal para ativar o sininho. Ativa a sineta. Ativa a sineta. Ativa a sineta. Tem gente que é campeão, ativar a sineta. O que acharam aí? Ficou, né? Bacana, né? É mais legal quando o cara faz uma conversa assim, né? Não tem uma pergunta, ele responde. O que é um podcast? É uma mesa de bar, conversa. O que geralmente as pessoas fazem no bar, aquilo é podcast. É. Se botar uma câmera filmando, é aquilo ali. Senão vira uma entrevista. Exatamente. Eu comecei a fazer uma entrevista, mas fica engessado, cara. Aí tu tá, de repente o assunto vai para um outro lado. Cara, tu tem que estar fazendo pergunta e prestando atenção na resposta para não perder. E aí tu pergunta, o cara te responde. Só que tu tá respondendo ali, eu tô montando outra pergunta. Então tu tem que estar bem ligado na coisa, tu brinca ali, mas não pode se perder. Mas eu sou sozinho, quando é em dois, tu te perdeu. Tem alguém pra te ajudar. O outro te ajuda, né? Mas eu mas tô meio sozinho pra tudo. Nunca pensou em convidar um co-host aí pra... Cara, eu pensei até em convidar um sócio para botar um negócio paulado mesmo. E conversei com um cara, ele falou, deixa virar o ano, virou o ano. Eu liguei para ele, cara, mas a minha ideia realmente era botar um negócio paulado aí, alguém que entenda. Eu faço essa parte aqui. Tem essa marca registrada, tem projeto. Eu conheço aqui. Então, a assim, gente até fez umas sim. movimentaçõezinhas. Então eu pensei assim, pegar alguém que tenha, de repente, grana, suporte para fazer a estrutura mesmo, para fazer local mesmo. Local, exatamente. E com equipamento também, o cara gasta uma coluna, não tem equipamento, né? Sim.
Mas tá legal a forma como tu tá fazendo. A temática também tá boa, né? Não posso ter medo, né? Não adianta. Não posso ter medo. Eu pensei, o que eu vou perguntar pra vocês loucos, né? Porque o assunto é diferente, né? Cada vez é uma empresa, um empreendedor, eu pensei, Sim. tipo de pergunta. Acho que foi legal. Mas as tuas dúvidas provavelmente são as dúvidas do pessoal. Eu procuro fazer a Mas pergunta, não sei se tu preparou, eu procuro fazer assim uma pergunta mais, um grau mais baixo, tipo assim, né, uma dúvida bem popular. Eu tinha bastante dúvida, né? Sim. Mas procurei jogar de uma forma Mais popular, né? E a gente também tem essa dificuldade na hora de fazer as explicações, né? porque você é muito técnico, né? É. Tipo médico, o médico começa falando umas coisas que ninguém entende. E aí né? a gente utiliza umas coisas assim, às vezes não vai ficar tão claro, porque o cara que entende um pouquinho mais fala, o cara falando do jeito que ele tá falando. Mas a pessoa que tá vendo o lado que não tem experiência, ela vai entender melhor, né? Eu tenho amigos que serviram o exército, não serviram, aí os caras falam, eu vi um tanque de guerra, meu Deus! Eu vi a bala mesmo! Mas isso que, cara, nós ali, pelo menos, o cara chegar lá falando bala, cara, é a linguagem popular. Pode ir puxando, né? Não é errado, porque o bala é o termo. É balística, né? Sim, a ciência é balística, né? Na verdade. Mas vai muita munição. Na verdade, antigamente era bala, né? Porque tu tinha os cigarro de retrocarga, tu botava uma balinha, né? É o carregador. Mas assim, se tu chegar falando pente, ninguém vai dizer, não fala pente. Porque antes já vai dizer, eu não preciso. Porque antes o carro ele usou uma que eu não tinha ouvido ainda, porque eu sempre digo que tudo que vocês falaram pra mim eu já ouvi, né? Até aquela que tu vai falar daí. Não, ele me deu uma ali. Eu tinha que ter falado ao vivo. Até quando eu cheguei aqui, eu sentei aqui por causa da luz, né? Não é refletindo. Eu reparei uma coisa, tu saiu atrasado de casa, né? Eu o quê? Tu saiu atrasado de casa, né? Por quê? Não deu tempo de pentear o cabelo. Eu pensei que ele ia dizer, deixou o cabelo em casa, porque eu não consegui ver. Vamos fazer uma foto. Tirou pra lavar.